Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor do Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos falar sobre sola gratia, somente a graça. Terceira lição da nossa revista especial do mês de outubro, referente aos 500 anos da Reforma Protestante. E aí, vamos tomar o nosso cafezinho agora? Olá, meu caro e minha cara. Então, nós chegamos nesse assunto só a graça, que é um tema que mexe muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso senso de autossuficiência, né? Sola Gratia vai abordar uma coisa muito própria do cristianismo, que é a graça, o conceito de graça, aquele favor não merecido. A salvação, o benefício que se consegue somente por Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Ele, entendendo que aquele sacrifício que Ele fez na cruz é suficiente para que Ele seja o nosso Salvador, né? Esse conceito é um conceito, digamos assim, bem original, né, do nosso entender, porque em muitas outras religiões, colocamos assim questões como se fossem simplesmente questões de religiões, você tem que fazer algo para ter algum benefício. Você de repente faz alguma coisa para que você vá progredindo e aí ou atinja o nirvana, ou não precise mais reencarnar, ou coisas do tipo, né? Mas você sempre tem que fazer alguma coisa para, digamos, atingir esses meios de salvação. O cristianismo não. O cristianismo, ele vai colocar uma outra proposta. Ele vai dizer que a salvação não é por qualquer mérito que a gente possa ter, mas sim, é uma salvação que foi conquistada, ela foi garantida pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, né? E aí, uma outra questão muito interessante, quando a gente fala de graça, é o conceito de graça que Dietrich Bonhoeffer, nesse livro aqui, Discipulado, ele elabora, que é a chamada graça barata, em que aqui na revista a gente até destacou um trechozinho, né, que fala que a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, né? E o que será que Bonhoeffer ele quis dizer com esse conceito de graça barata, que é um conceito muito bom para nós podermos trabalhar nesse próximo domingo na lição Sola Gratia, né? Porque esse conceito ele vai muito ao encontro, né? E não de encontro, mas ao encontro de uma figura que até pouco tempo era desconhecida no meio dos nossos arraiais, que é o famoso cristão nominal, né? Uma pessoa que se identifica, cristão nominal não, evangélico nominal, uma pessoa que se identifica como evangélico, mas, no entanto, ele não tem nenhuma prática em suas palavras, em suas ações, em suas atitudes, que efetivamente mostre que ele é evangélico, ou, pelo contrário, tem atividades assim que são completamente opostas, né? Aquilo que prega o Evangelho de Jesus,
E, na verdade, age até contra, né? O reino de Deus, porque se identifica como evangélico, mas, no entanto, nenhuma vida comunitária numa comunidade de fé ele tem. E a gente sabe que a proposta de Jesus é uma proposta comunitária. Ele nos fez igreja. Esse negócio de dizer que eu sou igreja, mas eu sou só na minha casa, eu e Deus, isso é balela, né? Conversa que o capiroto está botando na cabeça de muita gente aí, porque a proposta de Jesus Cristo é uma proposta comunitária. Ele nos fez para ser igreja, e igreja é a reunião aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e que cumprem a sua missão conjuntamente. Afinal de contas, nós somos membros uns dos outros. Então, se cristianismo fora de uma comunidade de fé é uma mera filosofia de vida, mas não tem nada a ver com a proposta que Jesus Cristo nos deixou, né? E aí, com certeza, é nessa lição do Sola Gratia que a gente tem a grande discussão a respeito da graça e das obras. Lembra que eu até comentei no vídeo anterior? Nessa lição, essa é a grande ênfase. Porque ao longo desse tempo, assim, a gente observa, hoje, graças a Deus, até menos, mas muitas igrejas completamente inoperantes no sentido da prática das boas obras, daquilo que a gente chama de boas obras. É claro que quando Lutero, ele, por exemplo, se depara, e aí vamos lembrar, né, naquela questão da carta de Tiago, ele chama de epístola de palha, porque ele entende que Tiago ele dá uma ênfase muito grande nas obras. Mas isso também, gente, vamos entender o momento histórico de Lutero. O boas obras, as obras, efetivamente, que Lutero está se referindo, na peleja dele com Roma a respeito das indulgências, em que se pagava, né? E esse pagar para você ter lá a sua indulgência, isso era considerado uma obra. Afinal de contas, as indulgências elas foram criadas, basicamente, no seu primeiro momento, para a construção da Catedral de São Pedro, no Vaticano. Então, isso era a obra. E aí, quando ele lê a carta de Tiago, claro, ele vai ler com os óculos da sua época, né? Então ele tem essa confusão, que é uma confusão que, na verdade, que é no início da sua caminhada, porque depois Lutero, por exemplo, ele vai declarar, né? Primeiramente ele chama, realmente, até na sua introdução da carta de Tiago, que é como uma epístola de palha, mas depois ele descreve a epístola de Tiago como boa, uma vez que não propõe doutrina humana, mas vigorosamente propugna a lei de Deus, ou seja, defende a lei de Deus, né? Lutero falando bonito aqui, né? E, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de ideia que se oponha ao exercício das boas obras. Muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Mas quando nós vamos pegar ali Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos de Éfeso, a gente costuma ler, de repente, só o 8 e o 9, e a gente se esquece de ler o versículo 10. E eles estão no mesmo contexto, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, ok? Mediante a fé, ok? E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nada que a gente faça vai garantir a nossa salvação. É pela graça e mediante a fé. É presente de Deus. Ou seja, a gente não merece isso. A gente não tem nada que a gente possa fazer para poder merecer essa graça. Mas aí, beleza, ele fala, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ele continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Viu?
Ou seja, o exercício das boas obras é esperado sim do cristão. É esperado que nós sejamos sim relevantes nesse contexto da transformação social da sociedade que nos cerca, da comunidade que nos cerca. A igreja precisa fazer diferença. Aonde está uma igreja evangélica, aquele ambiente precisa ser transformado, inclusive na questão social, né? É uma lástima que hoje a gente observa, principalmente nas regiões mais pobres da nossa cidade, uma igreja atrás da outra e completamente irrelevante, né, no sentido de transformar aquela realidade, porque são simplesmente, elas se fecham em si mesmo. Quando tem algum tipo de ajuda ou assistência, é somente entre os próprios membros da igreja, e a nossa missão é para fora. E na verdade as pessoas se fecham, e assim o que fazem? Não cumprem a missão que nos foi dada por Deus, né? Quando a gente fala de só a graça, a gente está falando de compromisso. Nós fazemos boas obras não porque nós queremos ser salvos, mas é porque nós fomos salvos, e salvos através da graça, desse favor não merecido de Deus, que não nos custou absolutamente nada. Esse amor de Deus nos deve impelir, ele nos deve nos constranger, como diz a palavra de Deus. O amor de Deus nos constrange, ou seja, ele nos impulsiona a agir, a querer passar para os outros a boa nova do reino de Deus e transformar a realidade da sociedade, da comunidade que nos cerca, né? É viver, meus caros, de acordo, né, retornando até ao que nós acabamos de ler na semana passada, né, só a fé e só a graça se comunicam muito, né? Porque quando fala o justo viverá pela fé, está se dizendo que o justo viverá de acordo com o autor e consumador da fé, ou seja, viver de acordo com o caráter, com os princípios e com os valores de Jesus Cristo, né? Então, assim, só a graça, que maravilha! Nós recebemos a salvação sem precisar fazer nada. Aliás, por mais que a gente fizesse qualquer coisa, nós não conseguiríamos atingir o merecimento dessa salvação. Mas é porque nós recebemos de graça, é que nós devemos dar de graça, né? Então, meus queridos, que a gente possa realmente fugir total e completamente de um estereótipo ou de uma manifestação daquilo que Bonhoeffer ali colocou e nomeou como sendo graça barata, né? Que a gente possa realmente ter uma graça operante, uma graça realmente de alguém, de pessoas que foram atingidas pela graça, maravilhosa graça do nosso Deus. Amém? Então, meus caros, que Deus os abençoe, os inspire e os use para a honra e glória dele mesmo. Amém? Até mais. Um abração.